vamos dizer, de 1750 a 1950, esses 200 anos, que normalmente é chamado de o período industrial, né? Claro que a indústria não acabou, hoje a gente tem a indústria, mas assim, não é verdade que a maior parte do pessoal está trabalhando na indústria, né? É declinante a população que trabalha na indústria pelos processos de trabalho, né? No período industrial tinha muita gente, hoje a população de trabalhadores na indústria diminui, já faz algum tempo que mais de 2/3 da força de trabalho está no terceiro setor, né? No chamado terceiro setor de serviço, não na produção industrial, né? Mas até o computador, 1950, a marca é essa ideia de aplicação. Do computador para cá, a coisa mudou de figura. O que há é uma absoluta mistura, integração entre os universos do conhecimento e do trabalho. Não é? Quer dizer, um produto típico do período industrial é, digamos, um automóvel. Você pega um automóvel numa fábrica totalmente automatizada, japonesa, sofisticadíssima, né? Que são galpões escuros, porque robô para fazer solda no lugar certo não precisa de luz. Ele é programado e faz, então depois que organiza pode até apagar a luz, né? Então, mesmo numa produção assim, o fator assim, mão de obra, o fator matéria-prima, vamos dizer, no custo do produto, ainda é 30%, 40% de um automóvel, né? Então, a matéria-prima é uma parte muito grande, né, do valor do produto. Agora, quando a gente pega um produto típico do período industrial, o que seria um produto típico do período pós-industrial, né? Pós-industrial. O celular e tudo, mas vamos pegar anterior, um computador, mas um computador... Bom, um computador, mas se eu pensar no software, aí a coisa é mais agressiva ainda, né? Mas pegando no computador, que é o hardware, que ainda é um produto material assim, o peso da matéria-prima no custo final de um computador é 2, 3, 4%, não mais do que isso. A matéria-prima, quando você compra um equipamento, você está pagando o material de que ele é feito? Não, o cara sofistica o material, mas sempre o custo é muito pequeno. Você está pagando a Intel, ou quem produziu o chip, que gastou, né, investiu em pesquisa, e quando faz o chipzinho, aí cobra uma nota, né, pela arquitetura que planejou e tudo, né? Então, é conhecimento que está ali. Então, nessa época de tecnologia, essa integração é total. E a mistura, não é por acaso, a mistura de estou estudando ou estou trabalhando é total, né? Estudar e trabalhar. Quer dizer, claro que se aplica, como no período industrial, mas a palavra mais forte é a integração, né? Nesse terceiro período. Nomes assim importantes, né, para a gente pensar nesses três períodos. Ó. Quem pensa, assim, analisa, né, reflete sobre isso, essa separação, conhecimento, trabalho, a Hannah Arendt, por exemplo, quando pensa a ideia de cidadania. Na verdade, não é para voltar atrás, a Hannah Arendt ela repensa a ideia de cidadania, que não é a grega, mas a cidadania hoje, né? E essa relação conhecimento-trabalho tenta repensar a partir do pensamento grego. O Darnton analisa esse período de aplicação. O livro O Iluminismo como Negócio é uma leitura que se faz assim como um romance, não é? E um autor assim que marca esse terceiro período pode ser, por exemplo, o Robert Reich. Esse livro chama O Trabalho das Nações. O Trabalho das Nações é uma paráfrase assim, da Riqueza das Nações, do Adam Smith, né? Então, O Trabalho das Nações. E esse livro não é uma coisa maravilhosa em termos de teoria, mas é muito interessante porque ele era uma pessoa
política. Ele foi secretário de governo do Carter, nos Estados Unidos. E escreveu, depois que saiu do governo, né? É um livro, ao mesmo tempo, interessantíssimo e insuportável. Interessantíssimo do ponto de vista teórico, insuportável porque ele só vê a perspectiva americana. Ele é um político americano falando da relação conhecimento-trabalho nos Estados Unidos. Ele chega a dizer, em algum momento, que os trabalhadores americanos levam uma certa vantagem em relação aos outros do mundo, porque já nascem falando inglês. O que é de um cabotinismo assim incrível, né? Mas ele chega a dizer. Mas isso não importa. Importa, assim, na parte do trabalho, em que ele fala, hoje, basicamente, existem 2 tipos de trabalho. Veja bem, não 2 tipos de trabalhador. Essa é a sabedoria e por isso eu acho o livro importante. Mas 2 tipos de trabalho. Um trabalho é o rotineiro. Rotineiro. Todo dia ele faz tudo sempre igual, né? O trabalhador de rotina, realiza rotinas direto. E ele diz, ou então você, se não é rotineiro, é um analista. Analista, no caso do computador, a gente sabe, analista de sistemas e tudo, né? Mas ele usa a categoria analista no sentido mais geral, analista simbólico. Você pode ser um jardineiro rotineiro ou um jardineiro analista. Um engenheiro, né? Rotineiro ou um engenheiro analista. Um médico rotineiro ou um médico analista. Ele diz o que distingue é o que não cria ou reproduz e o que cria na sua área, não é? E ele diz, basicamente, são esses 2 tipos de trabalho. E aí ele vai analisar, assim, como é que deve ser a educação, tem capítulo do livro que é a educação de um analista. Como é que a gente forma, né, um analista simbólico, tá certo? Então, independente de você concordar com tudo que recomenda ou não, e descontando os cabotinismos, assim, do tipo, ele está pensando exclusivamente, né, a situação americana, né, os dados e tudo são americanos, mas, independentemente disso, é um insight muito interessante, não é? No capítulo sobre educação, ele deve enfatizar que tem que aprender inglês, né? Não é tão primário. Mas eu não fico com raiva dele, eu gosto do livro. Não, é porque ele deixa escapar aqui e ali coisinhas assim que você diz, bom, aqui está falando o secretário do Carter, né, o que trabalhou lá no governo e tudo. Mas, no fundo, ele tem uma capacidade de análise que, veja, e a felicidade até do título do livro, né, porque A Riqueza das Nações é um livro clássico de economia. O Trabalho das Nações, ele está pondo o mesmo peso nas análises, só que o trabalho é a grande riqueza, não é? E esse trabalho que envolve o conhecimento. Bom, agora, vamos entrar, então, na visão dos economistas e ver, assim, como é que o conhecimento se pensa, né? É pensado na perspectiva econômica. Então, a economia, nesses livros que tratam de gestão do conhecimento, esse daqui, por exemplo, o conhecimento como um ativo, o asset, né? Então, nesses livros, vocês podem folhear aí, o conhecimento aparece como um ponto no interior de um tetraedro, assim, quer dizer, um espaço tridimensional, 3 eixos, e cada ponto, eu estou pensando no conhecimento como um ponto, ou 3 coordenadas, né? Num espaço de 3 dimensões. Quais são as 3 dimensões? Está ali, ó, o concreto e o abstrato. O concreto é 0, o abstrato é 1. Surpreende, né? Mas, assim, em sentido econômico, um conhecimento absolutamente concreto vale nada, conhecimento absolutamente abstrato vale 100%. Como é que a gente entende isso? Bom, tem que entender o uso que eles fazem da palavra concreto e da palavra abstrato. Um conhecimento concreto é um conhecimento que um trabalhador tem, assim, num determinado contexto. Aqui, eu sei fazer uma certa coisa e até faço bem. Aqui. Se mudar o contexto um pouquinho, eu digo, já não sei. Então, esse conhecimento fixado em um contexto específico é que ele está chamando de concreto. Então, não vale nada, ou vale muito pouco, ou é quase 0. Tá certo? Agora,
Quando eu sei fazer uma coisa aqui, a situação muda um pouco e eu me ajusto e em diferentes contextos eu permaneço sabendo, né? Eu abstraio o contexto e baixo em outros contextos e permaneço sendo bom, aí isso vale muito, tá certo? Então essa é a primeira dimensão na economia, o concreto e o abstrato. Você tem um bom desempenho, quanto mais você consegue transportar coisas que você sabe em um contexto para outros contextos. Porque a tecnologia é a mudança diária, né? A mudança diária. Se a cada mudança eu me perder e tiver que começar e aprender tudo de novo, né? Eu estou perdido, não é isso? Então, esse eixo eu acho que a escola pode copiar numa boa, né? Eu também diria que na escola o valor do conhecimento é assim, quanto mais concreto nesse sentido, de preso, limitado, amarrado a um contexto, menos valioso, né? E quanto mais eu aprendo num contexto, mas consigo abstrair e enxergar aquilo em outros lugares, mais valioso o conhecimento que eu tenho, não é? Sem briga aparente com a economia. O segundo eixo, e já eu ponho o gráfico inteiro, o segundo eixo é assim, não codificado, codificado. Um conhecimento não codificado não vale nada. Codificado, quanto mais codificado melhor, vale tudo. Quer dizer isso, eu sei fazer uma coisa aqui, só nesse lugar, mexer eu já me perco, então é zero, né? Agora, eu só sei fazer aqui, mas eu sei escrever, codificar. E aí eu escrevo um manualzinho para ensinar outras pessoas como fazer isso aqui, isso que eu estou fazendo. Ah, então ainda vale alguma coisa, né? Se eu sei fazer uma coisinha e sei codificar, quer dizer, escrever numa determinada, escrever um livro, fazer um vídeo, né? Fazer um software, alguma coisa, e ensinar alguém a fazer aquela coisa aqui, isso ainda tem valor. Agora, se eu só sei fazer aqui e não sei codificar e não sei explicar para ninguém, aí é o duplo zero, né? É o 0,0. Tá certo? Quanto mais eu aprendo a codificar, eu sei uma coisa, aí eu escrevo um livro, eu faço um vídeo, eu faço isso, eu ponho na rede, não sei o que lá. Quanto mais eu aprendo a codificar em diferentes linguagens, mais valor tem o que eu sei. Essa é a perspectiva econômica. Brigamos com isso? Eu não. Eu acho é bom, né? Pois não. Uma dúvida, a gente pode entender essa codificação como a atribuição de sentido para aquele conhecimento? De mais do que sentido, de significado. Tá. Assim, o sentido é pessoal, o significado é partilhável. Tá. Codificar é tornar aquilo que você sabe partilhável. Não é? Então, você pode escrever em diferentes linguagens, tá certo? Usando imagens, fazer um filme, diferentes codificações, né? Mas a ideia de que quanto mais eu sei codificar, mais valioso é o que eu sei, né? O que eu só sei para mim, fico quietinho e não sei falar para ninguém, tem valor, mas é menor, não é? Então, essa ideia eu acho que dá para a gente acompanhar os economistas. E falar conta como codificar. Claro, claro, a oralidade é a primeira dimensão. Pois não, Marta? Mas será que isso poderia ser aplicado também para o conhecimento artístico? Porque, Conhecimento? porque, por exemplo, você tem formas de conhecimento artístico que não necessariamente elas são tão acessíveis, mas elas não por isso elas perdem valor por isso. Às vezes elas justamente trazerem outros valores. Mas viu, Marta, especialmente no caso da arte, há as diferentes formas de se representar, de se codificar. Não é que você precisa saber codificar-se na língua materna, traduzir o que você sabe de arte ou faz de arte em português ou em inglês ou em qualquer língua assim. Não, mas de alguma maneira isso né, entra assim, nesse espaço da codificação quando há, digamos, a crítica de arte, né?
a obra de arte na perspectiva dos críticos e tudo, que analisam e verbalizam e falam e orientam, não é? Essa perspectiva. Claro que há os artistas intuitivos, aqueles que eles mesmos não codificam nada a não ser por meio da arte mesmo, né? E vem outros de fora, mas isso só reforça que a ideia de que a explicitação, né, essa capacidade de codificar não briga com a perspectiva da criação, né? É a ideia do iceberg da semana passada. Quer dizer, o que eu consigo explicitar e explicar direitinho existe, mas é uma ponta pequena do iceberg. A maior parte das coisas que a gente sabe realmente, a gente não consegue pôr em palavras, não consegue codificar, né? Isso não briga com a ideia da importância do codificar. Porque eu não posso codificar tudo, eu não posso explicitar tudo, mas eu gostaria de explicitar mais do que eu sei. E essa perspectiva de crescimento da consciência é o crescimento dessa possibilidade de explicitação, não é? Agora, a briga que a gente tem com os economistas, briga, quer dizer, o que leva a paradoxos é esse terceiro eixo. O terceiro eixo, nessa perspectiva espacial, de que o conhecimento é um ponto no espaço tridimensional, é assim, difundido, não difundido. Um conhecimento que todo mundo sabe não vale nada em termos econômicos. Aí deu zebra, né? Aí com a gente deu zebra. Quer dizer, quanto mais as pessoas não sabem, mais eu consigo extrair valor disso, né? Em sentido econômico. Se a gente pensar por aí, a gente cai fora da educação, não é? Aí então a briga. Mas isso não é verdade, que o difundido não vale nada e o não difundido é tudo, nem no âmbito da economia. Essa é a fonte principal dos paradoxos que esses livros que tratam da gestão do conhecimento analisam. Paradoxo do valor. Porque, por exemplo, quanto mais eu escondo uma coisa e ninguém sabe que ela existe, mais aumenta o valor da coisa? Imagina. Quem apostou nisso se deu mal. Quem tinha, por exemplo, na época que havia a briga dos sistemas operacionais, bem no início da informática, né? Quem disponibilizou o seu sistema operacional praticamente de graça ou bem barato, né? É quem venceu. E quem escondeu, não, conhecer meu sistema operacional só se comprar meu equipamento, né? Perdeu a luta, não é? Hoje, qualquer software recém-criado, a gente não esconde para poder aumentar o valor. Você cria comunidades que experimentam, você cria, assim, versões demo, que vão até um certo ponto, mostram, mas não tudo. Agora, a partir daqui, se você quiser, compra. Não é? Então, tem um jogo aí do mostra e esconde, não é? Que a propaganda ocupa esse espaço e tudo, né? Mas não é literalmente verdade que quanto mais eu escondo, quanto menos as pessoas sabem, as pessoas no mínimo têm que saber da existência. Mas não é só saber da existência, tem que conhecer como é que funciona, tem que seduzir para poder aquilo gerar valor, não é? Aí, então, nesse terceiro eixo é que a coisa pega quando a gente pensa no conhecimento na educação, né? E o conhecimento na economia. Nesse terceiro eixo fica brabo. Os três eixos estão aí, ó. O 00000 é assim, um conhecimento não codificado, concreto e difundido. Não codificado em nenhuma modalidade, não é? Difundido, todo mundo sabe, tá certo? E concreto, se refere só a essa situação aqui, a esse contexto. Se mexer já não vale mais. Então isso é o 000, né?
Então, quando um produto surge, o lançamento de um produto significa uma trajetória no interior desse cubo. Na verdade, a gente fala um paralelepípedo, mas é um cubo ali, né? 0, 100%. No livro que está circulando, vocês olham, está desenhado um paralelepípedo, mas no fundo é de 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1, 3 eixos aí, não é? E um produto se esgota quando ele chega aqui, né? Ele está ótimo, atingiu o máximo em termos de abstração, em termos de codificação, mas já todo mundo tem. Então, naquele ponto dali, acabou o produto, né? Aí tem que lançar a versão 2.0, não é? Que vai resultar numa outra trajetória, tá certo? E todas as estratégias de lançamento para ficar criando novo, e um celular que assim, adivinha seus pensamentos, não sei o quê, enfim, criando essas coisas assim, modelos e modelos e modelos, porque a trajetória se esgota na hora que todo mundo tem um produto.